é assim não, você vai entrar. Vamos lá. Esperar as pessoas entrarem mais um pouco. Pra gente começar alguns temas importantes do futebol norte rio-grandense. Daqui a pouquinho teremos a participação de Pedro Ítalo, narrador da TCM, que vem trazendo todo o seu trabalho junto ao futebol norte rio-grandense. Então vamos lá. Esperar alguns minutos para a gente poder começar. O homem tá aqui, o homem chegou. O homem chegou. Vamos lá. Já vamos chamar agora. O homem tá aí, o homem chegou agora. Um bate-papo bem diversificado, né, Pedro? Que a gente vai trazer agora, especialmente para quem acompanha o futebol norte rio-grandense. E a gente trouxe essa ideia, Pedro, justamente durante a semana, a gente conversando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora a gente traz aproveitar que nesse final de semana temos folga do futebol norte rio-grandense, para a gente ter esse bate-papo muito legal, não é isso, Pedro? Boa noite. Boa noite, JP. Satisfação, meu amigo. Pois é, numa conversa assim bem informal, num encontro não combinado, e aí surge essa ideia e a gente espera que seja o primeiro encontro de vários que a gente vai estar colocando aí para o torcedor, conversando, ouvindo também a opinião do torcedor, trazendo algumas opiniões, né, durante a semana, tanto o pré-jogo como o pós-jogo. E como essa semana aí a gente passou inteira aí sem futebol, né? Tendo aí a nossa seleção brasileira vencendo a Inglaterra, um importante resultado por conta do futebol que foi apresentado diante dos ingleses, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vou deixar aí você aí pautando e a gente vai comentando, vai trocando ideia nesse bate-papo legal desse sábado. E Pedro, antes de você entrar na live, né, eu estava aqui falando que um final de semana sem futebol norte rio-grandense, também até destaquei que você faz a narração do Grupo TCM, né, junto com o grande Júnior Ribeiro, comentarista que acompanha você no trabalho. E a gente sabe que o futebol norte rio-grandense, mesmo com essa pausa, mas nesse momento, o América está jogando pela Copa do Nordeste, né? O E Alvirrubro perdendo. Natalense, que está visitando o Alto Jupiauí. Do outro lado, Pedro, amanhã, daqui a pouquinho, quer dizer, às 20h30, o ABC vai receber o Sport Recife. Mais uma tarde diferente de futebol de seleção brasileira. A gente acaba de ver mais um jogador da nova geração do nosso país a fazer um gol importante. Ressaltar que o Brasil nunca venceu a Inglaterra em Wembley, né? Então, hoje tivemos mais um capítulo que vai ficar marcado na história, não só de Endrick, mas também nesse recomeço da seleção brasileira, especialmente nesse ano. Exatamente, JP. E como eu falei, não é só a questão da vitória. A vitória é bacana, né? O pessoal diz, normalmente em clássico, né? Clássico não se joga assim, né? Mas o Brasil realmente ganhou, né? E jogou e deu um fio de esperança muito grande para o torcedor, até porque é o início de um trabalho, não só de Dorival, mas de toda uma comissão que está ali por trás, todo o staff ali que está por trás aí da seleção, são várias pessoas novas, trabalhando aí agora com o Dorival, são vários jogadores novos também, inclusive são vários jogadores que atuam no futebol brasileiro e outros que saíram há pouquíssimo tempo, que é o caso de Beraldo, né? Um zagueiraço do São Paulo, saiu há pouco tempo para o PSG, jogador que chegou lá na França e já está agradando demais, é titular lá no PSG de Luiz Henrique, o espanhol, mas é uma aposta aí do Dorival, acredito que muita gente contestou isso aí, mas eu fui uma das pessoas que disse, cara, você tem que trabalhar com quem você confia, né? E Dorival foi muito inteligente na montagem dessa seleção. Mandar um abraço aí para o Léo Silva, o Léo Baby, cinegrafista da TCM, está aí participando com a gente.
Já vi aí também a Larissa Maciel, secretária de esportes aqui da cidade de Mossoró, também já entrou na nossa live. Mas continuando, JP, então assim, eu acho que ele montou uma base interessante, né, de confiança, e o resultado foi esse. São jogadores que já entendiam o trabalho de Dorival Júnior. São jogadores que estão atuando na Europa, são jogadores de destaques e tal, vou levar aquela turma. Não. Ele levou um Pablo Maia, levou um Beraldo, que trabalhou com ele há pouco tempo, um Bento, que ele já conhecia, João Gomes, que trabalhou com ele, o André, que também não entrou do Fluminense, mas está lá na seleção, Fabrício Bruno, que trabalhou com ele há pouco tempo, Ayrton Lucas, da Nascida, não entrou, mas também compõe a seleção brasileira. Então, acho que a ideia de Dorival foi muito interessante. Claro, unindo aqueles jogadores que já estão mais do que consagrados e confirmados para servir a seleção brasileira, que é o caso de Rodrigo, Vinícius Júnior, enfim, vários jogadores aí, você também pode ir me ajudando aí, que estiveram aí na seleção diante da Inglaterra, e parecia que jogadores que não sentiram o peso da camisa da seleção brasileira, pareciam já jogadores que já tinham servido a seleção brasileira em outras oportunidades. E interessante, Pedro, que nessa semana o futebol brasileiro que passou por momentos que eu particularmente, como amante do esporte, nem imaginava ter duas personalidades, né, sendo envolvidas em casos de estupro, como foi o caso do Daniel Alves e também do Danilo. E até fiz uma publicação, né, como reflexão, e sendo formador de opinião também, que a gente tem esse papel de, além 4 linhas, de ter esses assuntos para serem abordados. Em relação desse caso, até peguei um trecho da fala do Danilo, que ele disse que os jogadores também têm que ter voz sim, né, para ser formadores de opinião, de poder ajudar a nova geração que está surgindo, a juventude, né, que vê o esporte uma ferramenta importante, né, em nível profissional, seja como jogador, como um preparador, como um técnico. É uma cadeia, Pedro, que a gente sabe que o futebol dá direito ao cidadão trabalho direto e indireto, né? A mostra estão aí os estudos. Há 10 anos, o Arena das Dunas foi construído no nosso estado, no Rio Grande do Norte, né? E já teve um arrecadamento de mais de 2 bilhões. Né? Então, isso mostra que o futebol também tem essa ferramenta de poder ajudar a sociedade de um modo geral. E a gente tem esses acontecimentos, né? De jogadores que são brasileiros, ex-jogadores que são brasileiros, que foram envolvidos, foram julgados, as provas mostram, né, que eles têm que ser punidos. E agora o Brasil, acho que o futebol brasileiro tem que, além das 4 linhas, trabalhar também, né, para a sociedade de um modo geral, atividades que vão ser importantes. Não só além da causa feminina, mas também de tratar outros assuntos, né? E dentro dessa semana, em um estudo, não me recordo agora o nome da jornalista lá de Pernambuco, que ela fez um estudo, eu acredito que você tenha conhecimento, Pedro, também que foi uma notícia importante, cerca de mais de 52 mulheres, né, que foram assediadas, que trabalham com futebol, que são atletas, né, e que passou por momentos delicados na sua caminhada futebolística. Né? Então, a gente, como formador de opinião, tem que trazer essa pauta importante, né, em uma semana de seleção brasileira e, ao mesmo tempo, uma semana triste, de um modo geral, para jogadores que vestiram a principal camisa para muita gente na história do futebol em nível mundial, como a seleção brasileira. JP, é sempre interessante tocar nesse ponto, né, até porque o jogador brasileiro, muitas vezes, ele não tem a oportunidade de estudar, né? Ele não tem uma formação, ele não tem uma orientação, enfim. Então, são pessoas que uma virada de chave, ela já sai de ganhar de 500, 2 mil reais para ganhar milhões, né? E aquilo ali sobe a cabeça, muito mal assessorado, acha que, infelizmente, o nosso país também tem essa cultura, a justiça, ela muitas vezes na balança, ela não tem o mesmo peso para quem é pobre, para quem é rico. Quem é rico pode fazer tudo, isso na cabeça de muita gente, né? O dinheiro
quem tem dinheiro pode fazer tudo porque não vai dar em nada, e quem é pobre, o peso da balança é diferente. Então, infelizmente, tem muito disso, né? E isso faz parte de uma cultura, como eu disse, não ter uma orientação e de uma formação arcaica, né, de vários brasileiros da cultura que existe no nosso país e de outros lugares também, porque isso acontece em muitos outros lugares, mas falando da nossa realidade do nosso país. Então, assim, a pessoa que tem dinheiro, ela pode fazer tudo, ela não vai dar nada porque o dinheiro resolve, né? Então, tem muito disso e é o que revolta, mas a gente já vai para o... Eu estou falando isso da nossa cultura, mas se a gente for para a Espanha, definir um valor de um crime, né? Então, tá para o Daniel Alves é pagar e ele vai poder responder esse crime fora da prisão. Então, isso é como eu digo, isso é no mundo, então, e o jogador tem muito disso. O jogador parece que ele não faz parte, né, do nosso ciclo, do nosso mundo. Ele parece que é um outro, está em outro mundo. E você vê jogador, torcedor, eu presto muita atenção, desembarque de equipe, né? Você vê torcedor vai para hotel, vai para aeroporto, e o jogador, ele passa com fone de ouvido, com óculos escuros, ele não olha para o torcedor, ele praticamente é como se não tivesse ninguém ali, né? Então, para você ter uma ideia como é que o jogador ele se coloca acima da humanidade. Então, são crimes, a gente espera que essas pessoas paguem por esse crime, porque não é qualquer crime, não é um crime que é para se pagar em 1 ano, 2 anos. Eu acho que caberia muito mais tempo. Eu acho que a justiça deveria ter um julgamento diferente para esse tipo de crime, seja ele de estupro, seja ele assassinatos. Eu acho que não, na balança deveria ter uma forma diferente de julgar esses crimes, né? A pessoa provavelmente vai pagar ali 1/3 da pena, alguma parte da pena e depois vai para a liberdade, vai pagar, enfim. E eu acho que não deveria ser assim, porque quando você sabe a forma que você vai ser punido, eu acho que só resolve assim a humanidade. Muitas vezes só resolve sendo punido severamente. Eu acho que você pensa não só 2 vezes, mas você pensa 1, 2, 3, 4, 5 para tomar tal atitude. Então, enquanto o dinheiro resolver muita coisa, essas pessoas que têm poder vão acabar se colocando fazendo esse tipo de situação. Há pouco tempo a gente teve uma situação com a repórter, se você falava aí da imprensa, né? No Sul, onde um mascote do Internacional abraçou, beijou, tentou beijar uma repórter, chegou a beijar uma repórter e ela denunciou esse crime, né? Então, as pessoas têm que entender o seu lugar, respeitar um ao outro, respeitar as mulheres da mesma forma que o homem está trabalhando, as mulheres também estão trabalhando ali, tem uma família por trás, aguardando ela em casa. Então, assim, ninguém está ali para brincar, ninguém está ali para ser assediado. E a mulher não está ali para estar por conta da sua beleza, por conta disso. Não, ela está trabalhando da mesma forma que o homem ganhou seu espaço e está lá cumprindo seu papel, da mesma forma que a gente vai doido para estar em casa. Não, a gente gostaria de estar em casa, não queria estar aqui. A mulher também tem uma família que espera por ela, tem um filho que está lá esperando por ela, que ela gostaria de estar com ela, mas ela tem que cumprir a sua obrigação e tem que ser muito respeitada. Com certeza, eu concordo com você dentro dessa tese. E eu acho que esse ano possa ser uma mudança de chave nesse olhar, de pegar o futebol como exemplo e a gente ter uma modificação, né, da forma de pensar. Até mesmo colegas nossos, mesmo da área da comunicação, né, eu acho assim, muita gente, Pedro, não gosta de falar do assunto, só gosta de exercer a função, seja ele de reportagem, comentarista, repórter, né, narrador, né, cada um na sua função. Só gosto de falar da parte futebolística, mas eu acho que são pautas que a gente tem que trazer nesse bate-papo, porque eu acredito que vai ser importante, principalmente, né, a gente ser um formador de opinião e, ao mesmo tempo, né, levar
essa mensagem, né, ao máximo de pessoas possíveis, né, principalmente, né, de chegar nesses pontos cruciais, como é, por exemplo, a nova geração, né, a juventude. Eu vejo, por exemplo, Pedro, alguns comportamentos, eu não estou comparando futebolisticamente, estou comparando a questão desse lado mais de como se posiciona. Eu acho interessante até o próprio Endrick, da seleção brasileira, ele que é um cara, eu acho ele muito bem assessorado, mesmo com 17 anos. A gente vê que os pais acompanham ele. Ele foi assinar um contrato lá, eu acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano, do ano passado para janeiro, de dezembro para janeiro, né? A gente vê, através da reportagem do André Galino, da Rede Globo, que ele é um cara que é um pouco centrado, né? Ele já falou diversas vezes que com 17 anos é do treino do CT do Palmeiras para casa, alguma ventura vai para um shopping com a namorada, volta para casa e a gente vê, né, o comportamento dele. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, Neymar, né, um cara que tem nos últimos 10, praticamente 20 anos da sua carreira, que a gente vê que dezembro o Neymar gosta de curtir, nada contra, né, esse lado pessoal, né, dentro das folgas que ele tem, seja no PSG, como era recentemente, seja no Al Hilal, seja na seleção brasileira, mas são comportamentos totalmente diferentes. Eu nunca vi, por exemplo, um Neymar com 17 anos lá atrás tendo esse mesmo comportamento de Endrick, né? E a gente sabe que eu acho que o Endrick, iniciando dessa forma a sua carreira, eu acho que ele pode colher bons frutos. É claro, a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, muita coisa acontece no contexto, né? Mas eu acho que esse comportamento de Endrick, eu acho que faz com que ele possa atingir um topo bem interessante. Ele respeita, né, esse processo que ele vem crescendo cada vez mais, mas ao mesmo tempo ser bem assessorado, né? Como você bem falou, em relação de muitos deles não terem uma boa educação, de uma hora para outra receberem milhões, né? E não ter esse acompanhamento pessoal para o crescimento pessoal mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem vários exemplos e eu acho que são exemplos aí que a gente vê que são totalmente diferentes. Um cara que já tem 33 anos e um cara que já nem completou 18 anos ainda, né? Mas que tem uma visão totalmente diferente. E a gente vive um mundo bem diversificado, né? O jogador é uma carreira que muita gente... quem consegue começar a galgar voos mais altos, a gente percebe que muitas pessoas querem estar ao redor, né? Devido à questão da fama, muita coisa que envolve, né? Então, eu parabenizo a trajetória do Endrick de ser, com 17 anos, ter, né, esse acompanhamento muito importante, e principalmente dos pais, né? Então, é um exemplo que eu acho que está seguindo para o futebol de um modo geral. E eu lembrei a palavrinha que eu queria dizer. Jogador de futebol se coloca como ser superior, né? Então essa era a palavra que eu queria colocar, que o jogador de futebol muitas vezes se coloca como um ser superior aos demais. Mandar um abraço, um beijo todo especial para Francisca, tá aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Francisca. Qualquer dia estou indo fazer uma visita bem especial, depois você vai entender por que essa visita será especial para você. Mãe do meu amigo Cícero. Mandar um abraço aí para ela. Também para o cracaço de bola. José Stalin está entrando aí. E tá aí o Gleidson Alex também participando, professor de física, um dos melhores de Mossoró, dizendo: dinheiro não muda ninguém, mas apenas potencializa seu caráter. É muito boa a definição, realmente, Gleidson. E quando não se tem orientação, e aí essa porta fica realmente escancarada para mostrar quem é quem, né? Essa é a questão do caráter. Eu acho que parte muito a questão da orientação também que você recebe, da educação que você tem a oportunidade de ter. Claro que muitos têm a oportunidade, como eu disse, muitos nascem em berço de ouro, mas não têm a orientação daqueles que estão ao seu redor. Endrick, como você destaca aí, é muito bem assessorado pela sua família, pelos assessores que escolheu. Então, acho que também tudo parte muito da questão da assessoria que você tem, né? Da orientação que você tem, dos amigos que você escolhe para ter ao seu redor. Então, acho que é um conjunto de coisas que
que tem que estar muito bem equilibrado para que você não perca o foco. Ele tem apenas 17 anos, hoje é destaque, como você está colocando, que não perca esse foco, que não perca toda esse jogador centrado que está surgindo para o futebol, né, JP? Então é isso. E você falava, muitas vezes as pessoas não querem se posicionar em relação a isso. Eu digo o seguinte: eu acho que a gente não pode se antecipar ao julgamento. A partir do momento que é julgado na justiça, condenado, aí sim a gente deve colocar nosso posicionamento, deve se posicionar, e principalmente as pessoas que comandam o futebol brasileiro mundial. O que chamou muita atenção foi uma campanha do Sport Clube Bahia em relação a esse tema impactante. Quem está nos acompanhando, se quiser ver, está nas redes sociais do Sport Clube Bahia. Então, eu acho que a partir do momento que é julgado e condenado, a gente não tem o poder de julgar, se antecipar o julgamento, né? Mas a partir do momento que foi apurado, foi julgado, foi condenado, a gente deve sim se posicionar e não passar a mão na cabeça de ninguém, independente se é de classe social A ou C. Concordo com você. Né? Eu não vi particularmente, quem estava elogiando era a Aline, né? Ela tinha visto sobre esse vídeo, né? Essa campanha que o Bahia está promovendo, né? Através das redes sociais. Eu acho que os clubes nordestinos têm essa peculiaridade de fazer essas campanhas, né, Pedro? A gente vê várias campanhas de clubes de futebol e as equipes nordestinas têm essa peculiaridade de fazer campanhas bem interessantes, né? E mais uma vez o nosso Nordeste sendo como exemplo de fazer campanhas como essa, de levantar essa bandeira, de tantas outras que o futebol pode ajudar, né? Não sei se você percebeu, Pedro, quando o Danilo, que hoje foi o capitão do Brasil, ia responder o repórter na pergunta sobre o julgamento de Robinho e de Daniel Alves, ao mesmo tempo, um membro da CBF interrompeu a fala do Danilo e disse que a CBF fazia campanhas para fortalecer as pautas. Eu acho que para muita gente, Pedro, você que acompanha o futebol, eu acho que não. Acho que a CBF, a gente vê, por exemplo, no noticiário que a CBF ganha rios de dinheiro anualmente. Mas eu acho que precisa mesmo, né, levantar a bandeira não só através de uma arte nas redes sociais, de fazer isso na prática. Não, então, eu até mesmo não gostei, né, da forma que esse membro da CBF interrompeu o jogador e ele, quando foi concluir o seu raciocínio, ele novamente falou o nome do cara, né, o Rodrigo, que já faz muito tempo, desde quando o Brasil foi penta em 2002, que ele é membro da CBF, né, e ele pediu para isso mesmo ser levantado, né, ser pauta importante para a instituição. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em nível nacional, porque é a instituição que organiza o nosso futebol brasileiro. Então, eu acho que isso, né, tem que ser trabalhado mesmo. Não só uma pequena arte nas redes sociais vai modificar, né, fazer uma campanha como essa. Não é só os clubes também levantarem as bandeiras e trazerem também mulheres para estar presentes nessas campanhas. Eu acho que a CBF tem que estar mais conectado com os clubes para trabalhar campanhas como essa. Como você bem falou, um jogador que começa muito cedo, não tem um acompanhamento educacional como era para ser, mas eu acho que a CBF tem que ter trabalhos como esse. E tantos outros que a instituição vem investindo, então acho que já deveria começar a trabalhar também pautas importantes. Não só o lado feminino, mas também outras pautas que a gente sabe que acontecem no futebol. Principalmente o racismo, né? Uma causa que a gente sabe que tem que ser trabalhado. O exemplo é o Vinícius Júnior. Você falou da Espanha, e a Espanha vem demonstrando como é que está aquele país, né? Muita gente, a gente que é sul-americano, tem uma visão que a Europa sempre é um exemplo. Mas, por exemplo, Daniel Alves, né, ele recebeu a pena, mas pode pagar uma multa e vai sair da cadeia. A gente viu o Vinícius Júnior passar por um processo delicado, sendo chamado de macaco. Não sei se você viu
o último jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, lá no estado Mestala, que há quase um ano atrás ele foi chamado de macaco, uma criança chamando o Vinícius Júnior de macaco, acompanhada pelos E quem pais. estava ao lado da criança, a própria mãe. Passa pela orientação, pelo ensinamento, pela educação. Verdade, com certeza, né? Então, assim, a gente está vendo que a gente tem que estudar um pouco melhor, avaliar um pouco melhor, antes de elogiar e dizer que a Europa sempre é o país de primeiro mundo, que nunca não vai ter erros, não tem nada a crescer, a desenvolver. Né? Então, a Espanha está mostrando vários lados aí para quem acha interessante o país. Não é só a questão turística que a gente tem que avaliar, não é só a questão do potencial, né, que o país transmite para o mundo, mas também avaliar de outras formas como isso está acontecendo, né, em relação e vem envolvendo o futebol de um modo geral. Né? Um cara que foi condenado vai pagar uma multa e pode sair a qualquer momento. Do outro lado, né, uma torcida inteira dentro de um estádio chamando um jogador brasileiro de macaco. Então, acho que isso tem que rever, né? O futebol tem que rever isso. Eu digo um exemplo da CBF, mas também a FIFA também, que é a entidade que organiza o futebol de modo geral. Só comentando aqui, participando também com a live, é sempre muito bom. O Gleidson, né, o professor Gleidson, dizendo que Dorival foi muito infeliz no posicionamento sobre o caso Robinho. Concordo com o Gleidson. Realmente poderia ter se posicionado de uma forma mais dura, digamos assim, mais honesta, o Dorival Júnior. Enfim, é isso, né? A gente fica aguardando uma mudança de comportamento. Gilson Cardoso está por aqui também, o Alex Andrade, né? Estudou comigo durante muito tempo, também acompanhando a nossa live. Mandar um abraço aí para o Gilson, para o Alex, pessoal aí que dá uma passadinha na live, só para dizer aí que vamos estar fazendo essas lives aí semanalmente, E muito comentando breve no sobre YouTube, viu, os Pedro? acontecimentos. E Hein? muito breve no YouTube também. No YouTube também, com certeza, né? Conversando aí esse bate-papo sobre o futebol, os acontecimentos do nosso futebol e também de forma nacional. É com você, JP, vai pautando aí que a gente vai comentando. Pedro, agora falar um pouco sobre o futebol norte rio-grandense, né, em especial o futebol de Mossoró. A gente, nesse momento, uma folga, né, para os clubes, mas desde a última semana que Potiguar e Baraunas vem se mobilizando nos bastidores, né, para já no próximo final de semana, que vai ser, já vamos entrar na Semana Santa, amanhã teremos Domingo de Ramos, em relação de ter público no Edgazão, né? Sem o Nogueirão, agora o Edgazão entra em cena, até mesmo a Federação Norte Rio Grandense está se mobilizando, ajudando financeiramente Potiguar, Baraunas e a Liga de Futebol a Suense, né, para fazer esses pequenos ajustes para o estádio receber público. Queria que você avaliasse também em relação a essa união de forças para ter público no próximo sábado. Teremos Potiguar de Mossoró contra o seu xará seridoense, né, sobre o futebol de Mossoró. A gente sabe que está sem estádio, mas que agora está acontecendo essa união de forças para o Edgazão ter público, e isso significa renda, né? Não só para Potiguar, mas também para Baraunas. Pois é, cara, é interessante as coisas, como as voltas que o mundo dá, né? Começaram um campeonato, uma provocação tremenda, Baraunas e Potiguar. O Potiguar naquela figura folclórica que tenta desenterrar do futebol o Djalma Júnior, né? Aquela coisa de Eurico Miranda. Deu aquelas cutucadas por conta que o Baraunas retornava de uma Série B, né? E quando estreia o Baraunas vence, tem uma resposta por parte do Baraunas. No segundo clássico, já em sequência, o Potiguar vence, tem uma resposta do presidente Alexandre. Enfim, e hoje se encontram nessa situação onde mostra cada vez mais que um precisa do outro. E que se tocarem o futebol, não a lá Eurico Miranda, mas sim de forma profissional,
as coisas podem caminhar de uma forma diferente, né? Até porque nesses anos que vão vir aí pela frente, já estamos vivendo, já em 2024, não tem mais Nogueirão. E não sabemos quando o Mossoró terá estádio de futebol. E também não sabemos se essa parceria, digamos assim, essa força de um para o outro, até onde ela vai caminhar, né? Hoje, um precisa do outro, um precisa do investimento. Ah, chego com cimento, que eu chego com tijolo, vamos subir uma parede lá no Edgazão para ter um jogo, para ter alguma coisa. Tentaram ainda conversar para ter alguma coisa no Nogueirão, mas o Nogueirão já está com a floresta amazônica tomando de conta, o gramado está com uma altura que dá para criar umas onças por lá, cobra já deve ter de montão. Então, assim, que os dirigentes entendam que o futebol precisa ser tocado de forma profissional e que um clube e o outro, gestão, precisa do outro. A questão de provocação, a questão de tirar uma onda, isso aí fica para arquibancada, JP, não é comportamento de um dirigente profissional. Então, fica para o torcedor e tal. Hoje precisam um do outro. Vamos ver até quando. Daqui a pouco um pode estar melhor, numa situação melhor. Né? Não estão precisando mais do Edgazão, então você se vire. E aí vamos ver como é que até onde essa união vai funcionar. Mas é isso, JP. A situação de Baraunas e Potiguar vai ficar cada vez mais delicada, né? Porque o custo é alto. Se para jogar aqui em Mossoró, para abrir o estádio, só para abrir o estádio é R$5.000. Ali de custos operacionais. É R$5.000. E aí todo desenrolar, enfim, mensal é muito alto o custo. Tem a cobrança dos torcedores, né? O torcedor não quer saber se você vai, se para abrir o estádio é R$5.000, ele quer resultado. Né? Muitas vezes o torcedor ele quer um resultado e não é bem assim, principalmente agora nesses anos que vão vir aí pela frente, por não ter estádio de futebol, não vai contar com o apoio desse torcedor em massa, né? Provavelmente são aqueles torcedores que vão ter uma condição melhor para ir semanalmente se deslocar a outra cidade para acompanhar Potiguar ou Baraunas, se o Baraunas conseguir um calendário para o próximo ano. Então, assim, essa é a situação. Essa é a situação de Baraunas e Potiguar. Não sei como estão planejando, principalmente o Potiguar, que ainda tem a Série D, como é que está visualizando esse seu futuro no Campeonato Brasileiro. Já confirmou a participação, já tem grupo definido, um grupo, diga-se de passagem, muito difícil. São equipes tradicionais aí de várias regiões, da Paraíba, do Ceará, que o Potiguar terá pela frente. E sem contar com seu apoio maior, sua casa, aquele terreno. O jogador já sabia onde é que tinha um buraco, o jogador sabia onde é que a bola conseguia correr melhor. Isso aí era tudo atalhos que o Potiguar tinha a seu favor e não terá nesta edição do Campeonato Brasileiro da Série D. Baraunas luta para conseguir uma vaga ainda para o próximo ano. Né? E aí talvez tenha uma ideia para se organizar melhor, de como é que vai se fazer todo esse trabalho logístico para o próximo ano. Acredito eu que vão ficar jogando lá no Edgazão, na cidade de Açu, por ser mais próximo, e o estádio está praticamente adequado, faltam alguns ajustes. Mas esses ajustes precisam também do investimento de Baraunas e Potiguar, porque o pessoal lá de Açu não quer né, tomar de conta de tudo sozinho. Já estão abrindo o estádio, já está lá tudo sendo disponibilizado para o pessoal. Mas aí vai ter que caber aí também o investimento de Baraunas e Potiguar para estar usando a praça esportiva da cidade de Açu. Lamentável para a cidade de Mossoró não ter um estádio. São muitos anos, né? Muita gente faz uma cobrança mais forte nessa gestão, mas são muitos anos. É da responsabilidade dessa gestão atual, o estádio está municipalizado. Segundo o que a prefeitura passou, divulgou, está municipalizado. Já existe outra corrente que fala que tem alguns pontos dessa municipalização que não estão corretos. E aí, quando surgir realmente, de fato, apresentar o que é que vai acontecer com o estádio Professor Leonardo Nogueira, a gente vai saber se realmente ele está municipalizado, se está tudo ok para fazer
seja ela à venda, ou seja ela à reforma no mesmo local. Essa permuta, né, que tanto se fala, a gente vai entender realmente se está tudo ok ou se tem muita gente interessada. Está muita gente aí atrás do mato do Nogueirão, de olho no que está acontecendo em relação a essa permuta, qual é o dinheiro que vão oferecer ali naquela área do Nogueirão, se tem realmente interessados para fazer a compra daquele terreno. Vamos observar os capítulos, mas Baraunas e Potiguar vão roer um osso que eu não gostaria de estar à frente para estar roendo esse osso, JP. Pois é, cara. A pretensão é de já ter jogo, já ter torcida justamente nesse jogo entre o Potiguar e o Potiguar de Currais Novos, próximo sábado. Por ser um feriadão também, a torcida eu acho que vai se organizar de apoiar o Potiguar. Uma vitória já decreta, né, a vaga do Alvirrubro para a próxima fase. Até mesmo empate. Eu não vejo o Potiguar sem essa vaga à semifinal desse segundo turno. Né? Do outro lado, o mesmo Baraunas também, que vai jogar fora de casa, né? Mas que a equipe também tem totais condições. Até mesmo com a vitória, Júnior, eu acho que mais uma vez, uma coisa que não acontecia há 7 anos, como foi na última rodada, que ambos não venciam na mesma rodada. Né? E eles voltaram a vencer e agora estão, até mesmo na classificação, estão lado a lado. Né? Um à frente e o outro atrás. Né? É impressionante. E também a gente vê que acontecendo isso, e aí a gente projetar, Júnior, aliás, Pedro, perdão, uma classificação de ambos times moçoroenses, curioso, sem um estádio para jogar. Né? Então, vai ser bem interessante de poder acompanhar esses capítulos aí, para a gente poder avaliar, projetando, né, um Potiguar e Baraunas na Série D. A gente sabe que as equipes ainda faltam em alguns jogos para encerrar essa fase, e isso pode acontecer, né? A gente ter as duas equipes moçoroenses atingindo uma Série D e não ter um estádio para jogar, né? Acho que vai ter que jogar em Natal, como é um padrão CBF, né? A CBF tem os seus padrões. O Djalma até falou que o Bira Marques também, o presidente do ABC, até disse que o Frasqueirão também estava à disposição, né, para o Potiguar, por exemplo, ter os jogos lá. Então a gente aguarda esses próximos capítulos para a gente poder acompanhar um pouco sobre os próximos capítulos do futebol de Mossoró sem estádio. Hoje, Pedro, a gente teve o Santa Cruz de Natal fazendo um jogo amistoso, empatou em 1-1. Eu acho que foi contra o Rio Branco, se eu não me engano. A equipe que o Tricolor de Natal fez um amistoso hoje, empatando. Eu até imaginava que com essa pausa as equipes de Mossoró fizessem algum jogo amistoso para dar ritmo de jogo mesmo, né, para avaliar os últimos detalhes que vão ser importantes para as equipes no próximo final de semana. Não teve nada. As equipes permaneceram com o cronograma de treinamentos, mas a gente viu, por um lado, o seu, digamos, maior rival por uma vaga na Série D promover um jogo de treino amistoso. Né? E na publicação do Instagram do Santa Cruz de Natal, o intuito foi para o técnico João Paulo avaliar, né, as opções táticas que o técnico tem nas suas mãos para tirar os últimos detalhes antes de enfrentar o ABC, que daqui a pouquinho vai entrar em campo na Copa do Nordeste. E, Pedro, curioso, viu? O ABC nessa fase, né? Impressionante. A gente vê uma equipe estruturada, uma equipe de Série C do brasileiro, né, passar por isso. Chances reais tem, até demais, até de ficar de fora, por incrível que pareça, e quem diria, de uma semifinal de estadual do futebol norte-riograndense. E já são 11 partidas, se eu não estou enganado, sem vitória, né? Porque passou pelo 13 na Copa do Brasil, mas foi nos pênaltis. No empate, né? O empate porque jogava fora de casa. Pênaltis não, perdão. Jogava fora de casa e o empate na Copa do Brasil, o regulamento, o empate é de quem joga de fora de casa. Então já são 11 partidas do ABC sem uma vitória. Ano passado, se eu não me engano, quando foi rebaixado, foram 12 ou foram 13 partidas sem vitórias também da equipe da capital. Então, é um reflexo do futebol do Rio Grande do Norte, né? A gente fala aqui de Baraunas e Potiguar, tem uma cobrança muito grande, às vezes o torcedor aí não consegue enxergar as dificuldades
das duas equipes, mas é o futebol do Rio Grande do Norte como um todo, ABC e América também. É uma dificuldade muito grande. O ABC foi rebaixado, o América também foi rebaixado. O América corria o risco de, caso não ganhasse nenhum turno do campeonato estadual, não fosse campeão estadual, ficar sem calendário. Acabou ganhando o primeiro turno e aí garante esse calendário para a equipe da capital. Mas é o reflexo do futebol do Rio Grande do Norte, JP. A gente olhando para a Copa do Nordeste, olhar para a tabela da Copa do Nordeste, quando o América e a ABC sai da casinha do Rio Grande do Norte, tá praticamente irrelevante o futebol do Rio Grande do Norte. Não tem força para bater de frente com equipes do Piauí, com equipes da Paraíba, com equipes do Ceará, porque o Ceará realmente está em outro patamar com Fortaleza e Ceará na primeira e na segunda divisão, mas ainda tem um Ferroviário também. Enfim, eu acho que precisa ser repensado o futebol do Rio Grande do Norte. Não sei de quem é a culpa, muita gente aponta para a Federação do Rio Grande do Norte, a questão do apoio, a questão de investimentos, a questão de pensar o futebol, a questão da presidência da federação. Tem outras pessoas, né, o próprio torcedor, olha para o seu dirigente, olha para dentro da sua própria casa e diz: isso aí são consequências de más gestões. É um futebol que praticamente não revela jogador. O América você não escuta o América revelar jogador. O ABC ainda tem uma base um pouco melhor, que consegue vender um jogador ou outro. Principalmente nesse seu elenco, tem vários jogadores da base que podem render algum dinheiro à equipe do ABC, mas Baraunas e Potiguar, a gente escuta diariamente, semanalmente, jogador tal chegou, foi contratado nessa temporada, jogador tal nessa semana saiu. Sim, saiu, pediu para ser desligado, mas quem pagou, quem comprou, quem levou, não acertou com outra equipe. Para o Baraunas ou o Potiguar tirar um jogador de outra equipe, muitas vezes ele paga, não é só o jogador chegar, quero ir para o Baraunas, quero ir para o Potiguar. Não, tem que pagar alguma coisa, é um custo um pouco elevado para a situação das equipes de Mossoró, e aqui o jogador chega e sai e não deixa nada. Muitas vezes deixa o clube na justiça, cobrando aí os seus direitos, salários que não receberam, enfim, ou alguma coisa que foi acordada. É uma forma de pensar o futebol, acho que precisa repensar. Aqui, como eu estava falando aqui com um grupo de amigos, aqui já teve uma época de vaca gorda, né, no futebol. Aqui se dividia 200 mil para um, 200 mil para outro, a cota de patrocínio. Esse dinheiro era totalmente queimado em elenco. Não foi distribuído em estrutura, não foi investido em base, não foi investido em coisas que pudessem dar retorno às equipes. É difícil futebol? Eu nunca geri um clube, mas eu acredito que a gente olhando os exemplos que dão certo, o próprio Santa Cruz, que você está dizendo, você está falando, é um clube empresa, tem a facilidade de não ter torcida por trás, não tem uma cobrança, é um dirigente, uma cabeça só, ele pensa da forma que ele quer, gere a equipe como ele pensa que é moderno, já conseguiu vendas de jogadores, como o Gabriel Veron, e aí ele já tirou um dinheiro aí para passar, provavelmente, o seu resto da vida folgado, e continua nessa filosofia de trabalhar a base, de dar oportunidade a jogadores, a parcerias, né? O Santa Cruz hoje tem uma parceria muito grande no mercado, são jogadores que vêm de Pernambuco, passa essa temporada, coloca no mercado do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz envia jogador parou as atividades, envia jogador como enviou Michel, Vitinho, esqueci o nome agora de outro volante, para o Potiguar na Série D, jogadores que se destacaram. O Michel saiu do Potiguar, se eu não me engano, está no Souza. No Souza, o Vitinho estava jogando fora há pouco tempo, retornou, se eu não me engano, agora para o Santa Cruz. Isso. Mas é uma vitrine, ele coloca seus jogadores na vitrine através de parcerias. E a qualquer momento ele pode fazer uma venda com esse jogador, e aí todo aquele investimento que ele fez durante 1 ano, 2, 3 anos, ele vai tirar aí para vários e vários anos, fazer outro planejamento em cima de outros jogadores. Então é preciso olhar dessa forma o futebol, né? Então a gente vê aí nacionalmente esticando a corda, esticando realmente a corda. O Palmeiras com o Endrick, Flamengo aí fez diversas negociações. São times que não olhavam para a base.
e faziam dívidas, traziam jogadores e jogadores e jogadores, e esses jogadores saíam do clube, colocavam os clubes na justiça e não deixavam nenhum retorno financeiro para estas equipes. Então, é preciso modernizar a forma de fazer o futebol, é preciso saborear esse sabor amargo e o torcedor entender. Não fazer futebol pela pressão da arquibancada. Você tem que fazer futebol pelo seu entendimento de gerir a empresa. Porque os clubes são a empresa. Então, enquanto for pela paixão que vem da arquibancada ali cobrando, vai cair, vai... Mas você tem que estar convicto do que você está fazendo. É difícil, porque na hora que os resultados não vêm, os patrocinadores, os abnegados, todo mundo se esconde. Na fase boa, todo mundo quer chegar junto. É complicado, é complexo. A questão de fazer futebol, mas eu acho que precisa ter uma mudança dessa forma como o Santa Cruz já vem fazendo e vem colhendo bons frutos. Na sua pegada, com calma, começa a chegar em finais de campeonato estadual, já começa a querer beliscar vagas de campeonato brasileiro, pode pegar uma Copa do Nordeste, pode pegar uma Copa do Brasil. Vamos aguardar os próximos capítulos. E o interessante, o pessoal falava muito do Globo. O Globo sumiu, surgiu. É uma filosofia totalmente diferente. Como eu disse, o Globo era clube de político. Pessoa que queria se colocar na política e usou o futebol. O Santa Cruz não. O Santa Cruz tem um gestor, um empresário, um cara focado, né, numa empresa e está gerindo o clube dessa forma há vários anos, que é o Lupécio II. Então, e já colheu frutos, já mostrou isso aí e vem colhendo frutos ano após ano. Ele não tem nenhum interesse em chegar à política, a dizer que o Santa Cruz vai estar daqui a 3, 5 anos numa divisão, uma Série B. Não. Ele está colhendo ali, está fazendo o seu trabalho, formiguinha, e aos poucos vai colhendo esses frutos. O futebol é dessa forma, JP. Eu estou adepto a quem pensa o futebol dessa forma. Concordo com você, né? A gente vê também até mesmo nas redes sociais, né? O Lupécio sendo bem ativo, né? Em relação do que ele vem trabalhando com o Santa Cruz. Até mesmo sendo também bem, digamos, sendo um dos times para pedir à CBF que aumentasse a questão do investimento feito para a Série D. A gente sabe que os clubes também têm todo um investimento por trás, né? De poder ir atrás dos seus interesses para fazer uma competição em alto nível. Então, acho que havendo essa parceria, né, junto com os outros times, eu acho que é interessante também da CBF até da Federação Norte-Rio-Grandense. Né, que eu acho e tem uma turma do Baraunas, só lhe interrompendo, tem uma turma do Baraunas passando por aqui, o Tiago Calixto, que é da comissão do Baraunas, o professor Alexandre, auxiliar técnico do Baraunas, também dando a passadinha aqui na nossa live. Mandar um abraço aí para a turma do Baraunas. E para complementar, Pedro, em relação a esse raciocínio, né, que você falou, que eu acho que a base é uma ferramenta tão importante quanto, né? Então eu acho que tem para se começar a profissionalizar a coisa, eu acho que tem que olhar para a base, tem que ver que não é somente para pensar numa futura venda, mas que lapidar esse atleta, né? E aí sim o jogador vai valorizar. Aí sim os clubes vão receber as suas propostas, né, para conseguir ter lucros, né, que é isso que o Santa Cruz vem fazendo. É um exemplo mesmo de gestão do que está acontecendo. Então isso vai ser importante. É servir de exemplo e que esse exemplo seja compartilhado, né, em nível estado. Que isso não fique só para Natal, né, como é o caso de Santa Cruz, mas que seja compartilhado também, né, em nível estado. Então é isso. Ô Pedro, você falava em relação ao América. Nesse momento o América segue perdendo por 1-0 contra o Altos na Copa do Nordeste. Né? Matematicamente ainda vai haver chances se concretizar esse resultado, mas o América, se até mesmo empatasse e terminasse a sua participação na primeira fase, próxima quarta-feira contra o Náutico, ficaria um pouco melhor. Né? Até mesmo o empate do que está acontecendo nesse momento, esse resultado negativo para o Alvirrubro, até mesmo o empate eu acho que possa ser importante para o América. Eu acho que o ABC não consegue classificar, Pedro. Vamos ser bem sinceros e realistas. Eu acho que o ABC não vai conseguir se classificar. Já enfrenta o Sport, né?
Eu duvido até de vencer o Sport hoje mesmo no Frasqueirão. No Frasqueirão que a gente, todo mundo já foi testemunha, até mesmo os times moçoroenses, enfrentar o ABC na Frasqueira não é fácil, mas ultimamente os clubes estão tendo até, digamos, cantando glórias, né? Que o diga o Potiguar de Currais Novos, que fez 2-0 no primeiro jogo do segundo turno e mesmo assim sofreu um empate, mas que jogou de igual para igual. O Santa Cruz, na semifinal do turno, também fez a sua participação contra o Alvinegro, também fez a sua contribuição. Eu sei que perdeu nos pênaltis, mas que também jogou de igual para igual na Frasqueira. Eu acho que o ABC tem que pensar já para a Série C, porque daqui a pouquinho vai começar a competição nacional e se não olhar bem o mercado, se não querer qualificar esse elenco, vai passar, né, por prejuízos na série C. A gente sabe também, Pedro, que o futebol é uma cadeia. Já teve um técnico demitido, né? Não terminou nem ainda o campeonato estadual. Sim, com certeza. E a gente sabe, Pedro, que o futebol é uma cadeia e se a ABC e a América forem bem, ao mesmo tempo vai abrir mais vagas para o futebol em si, né? Se a gente vê, por exemplo, se o América hoje conseguir uma vaga a próxima Série C, já abre uma quarta vaga. E aí quem vai ganhar com isso? O futebol de Mossoró, né? Se a gente imaginar, projetar até o fim da Série D, né? Então, o futebol é uma cadeia, cada um vai precisar do outro, né? A gente tá vendo esse lado de um Baraunas e um Potiguar de Mossoró que vivenciam essa fase. Do outro lado, um ABC e América que precisam se reestruturar. O América já começou esse processo, já é clube empresa, já é SAF, mas o ABC precisa profissionalizar a coisa, né, para começar a evoluir também na parte da gerência. O América parece que encaixou aí no campeonato estadual, se tratando de campeonato estadual. Parece que a equipe encaixou e realmente vai nadar abraçadas pelo título, né? Talvez leve até esse título de forma geral, ganhando o segundo turno sem necessidade da outra decisão, caso alguém ganhe o segundo turno. Parece que o América realmente encaixou e se tratando do futebol do Rio Grande do Norte, o nível é bem mais elevado da equipe do América, por incrível que pareça, numa série inferior à do ABC. Mas com todo o investimento que o América tem também da SAF, né, já que é um clube SAF hoje no Rio Grande do Norte, e as peças começaram a encaixar no América. Era triste de ver América e ABC jogar, mas parece que o América agora conseguiu dar uma melhorada. Mas saiu da caixa, JP, você acabou de dizer quanto é que está o jogo na Copa do Nordeste? Deixa eu ver aqui mais uma vez, Aline, por gentileza aí, deu... É 1-0? 1-0 altos. Quantos? 1-0 altos do Piauí, certo? Então tá aí a situação do futebol do Rio Grande do Norte. Saiu da caixinha do futebol do Rio Grande do Norte, aí o cenário muda e a gente pode ver a realidade, o nível das nossas equipes e, claro, isso retrata o nível do nosso campeonato estadual. Essa é a minha opinião. Com certeza. Assino embaixo e concordo com você em relação à sua opinião sobre o futebol norte rio-grandense. E, Pedro, eu acho que também o investimento para as competições que está por vir, eu acho que vai ser interessante. A federação, é claro, está planejando, já está acontecendo no Sub-15, vai iniciar mais próximo possível o Sub-20, e a gente sabe que essas competições vão servir para as equipes olharem um pouco melhor para a base, né? E esse jogador que se destacar, que as equipes comecem a tirar proveito desse time, né? A gente viu um Potiguar de Currais Novos que foi campeão ano passado, alguns permanecem no projeto, mas a questão da dificuldade financeira faz com que o Potiguar não venha fazer uma boa temporada, inclusive disputando a permanência na Série A, né? Curioso, uma equipe que voltou há cerca de quase 3 anos atrás à Série A, mas permanece nessa dificuldade. O Ayrton Lucas, né, do seu Flamengo, Pedro, né, até é um cara que investe também, está começando a investir no futebol, né, é um dos investidores do Potiguar de Currais Novos, mas a equipe, mesmo assim, né, tem a dificuldade de até mesmo ter essa questão de não, digamos, ter um pouco de saúde financeira para refletir isso dentro de campo. Então é isso, né?
Eu não tenho a informação. Você trouxe um ponto importante. O Potiguar de Currais Novos é o atual campeão sub-20, não é isso? Isso. Quantos jogadores desse sub-20 do Potiguar de Currais Novos está sendo aproveitado no elenco? Eu não tenho essa informação, mas quantos jogadores estão sendo aproveitados no elenco profissional, estão jogando no Potiguar de Currais Novos, nesse elenco do Potiguar de Currais Novos? Será que estão na vitrine? Será que estão tendo oportunidade? Ou será que o próprio clube já fechou a porta e decreta que esses jogadores não têm condição para o futebol? Você ser campeão sub-20 e você não tiver a oportunidade no profissional, você não está colocando seus atletas na prateleira. E acredito que esse é o detalhe. Você acaba revelando o jogador e acaba não aproveitando esse jogador, acaba dando espaço para jogadores que vêm de fora, né? E faça aquele casamento perfeito. A experiência com a juventude, dê espaço. Se a situação está difícil, não bota esse jogador para queimar. Coloca o jogador desde o início. Colocar agora, quando está todo mundo abandonando o barco, não adianta. Aí você vai queimar o seu produto. Então você tem que trabalhar bem, ter a conscientização. Se foi campeão do Rio Grande do Norte, se chegou uma Copa São Paulo Futebol Júnior, no mínimo ali deve ter uns 6 jogadores, 7 jogadores que você pode aproveitar. No mínimo, 2 ou 3 tem que estar entrando em campo na equipe do Potiguar de Currais Novos. Os outros é para compor o elenco e esperar a sua oportunidade, claro, no futebol profissional. Eu penso dessa forma, JP. Repito, acho que futebol você tem que olhar para a sua base, você tem que colocar o que está dentro da sua casa na prateleira. E aí é onde você vai conseguir vender, ter um retorno. Se você vender um jogador desse aí, se você fizer um negócio para fora, para onde for, você já lavou aí muitos anos dos seus investimentos. Agora, se você não colocar na prateleira, amigo, ninguém vai enxergar. O jogador provavelmente vai procurar outra forma de renda, porque esses meninos, como a gente começou lá atrás, esses meninos veem no futebol a única oportunidade na vida. Muitas vezes deixam de estudar, entendeu? A família acredita tudo, aposta tudo, para que ele possa dar uma renda futuramente, um retorno futuramente. Então, assim, se você não dá essa oportunidade, ele vai procurar outra situação. E se ele não tem estudo, ele vai ali para qualquer situação que possa gerar um dinheiro para ele. Isso aqui é o retrato de Mossoró. Mossoró já revelou muitos jogadores de qualidade, muitos Baraunas e Potiguar, jogadores que tinham potencial. Mas aí você, quando começa o campeonato estadual, aí vem A lá do Pará, vem B do Ceará, vem C da Paraíba, e aí, meu amigo, você perdeu o espaço. Esses meninos recebem? Não recebem. Como é que você passa? Você tem 18 anos, 19 anos. Já não tem mais o que fazer na vida. Você tem que trabalhar, uma cobrança dentro de casa. Como é que você vai se deslocar toda a tarde para um centro de treinamento, né? Se comprometer com aquilo ali e não receber R$ 1 no final do mês? Como é que você se mantém? Como é que você traz algum retorno para dentro de casa? Você já não tem, já abriu mão dos seus estudos muitas vezes para estar jogando bola. E aí você não tem uma oportunidade no futebol. Você vai buscar qualquer coisa lá fora. Então, acho que a realidade de muitos é essa e dos clubes que pensam dessa forma, né? Então, o Potiguar começou com um projeto muito interessante no ano passado e você vai comentar sobre isso aí, que eu sei que você acompanhou isso muito de perto. Alguns jogadores ainda estão na base do Potiguar, no futebol profissional do Potiguar. Tem oportunidade? Pouquíssimas. Eu acredito que eu vi um jogo ou 2 do Potiguar durante esse campeonato estadual, onde esses jogadores da base tiveram espaço. O restante foi o pessoal que veio aí contratado de fora. Esses jogadores que vinham recebendo a oportunidade lá naquele final do trabalho, onde ainda tinha Márcio Mossoró. Márcio Mossoró, com sua credibilidade, com seu nome, atraiu muita gente que quis investir nesse projeto, que quis dar um apoio. E uma psicóloga que a gente, inclusive, entrevistou num podcast. Tem um pessoal da nutricionista. Abriu o espaço para o futebol feminino, que até parece que ainda está funcionando. Enfim, e aí tinha Maurício, tinha Gadelha, tinha... Agora tá me fugindo o nome do centroavante, um menino muito... Cauê, né? Cauã, né? Cauã. Então, assim, Cauã, inclusive, jogando
eu acho que tem 16 anos jogando já no sub-20 e fazendo muitos gols. Então, são jogadores que têm potencial, precisam ser lapidados, precisam ter paciência, mas precisam ter espaço. Né? Precisam ter espaço. Se ele não jogar, ele nunca vai conseguir adquirir experiência. Se for para jogar só em jogo que o time já está fora, é o último jogo, bota só os meninos, o pessoal já começou a ir embora, também não adianta. Não adianta. Você tem que dar confiança e acreditar nesse seu produto que você tanto está investindo na base. Para compor treino, não adianta. Não vai ter retorno. E toda a vida vai falhar o projeto. Porque, repito, esses caras não estão na vitrine, esses caras não estão sendo trabalhados. Só treino, meu amigo, só para compor treino. Ó, o pessoal tá jogando ali, vale completar lá. Não adianta. Não vai evoluir. Você tem que acreditar. E Pedro, é interessante, acabou de entrar aqui duas pessoas que trabalham com futsal, o Danilo Trajano, lá de Areia Branca, da Academia Corpo e Ritmo Futsal, que a pretensão é de participar do estadual de futsal esse ano, e também o grande Moraes, né, o J. Moraes também, que acaba de entrar aqui. Um abraço para ele. Do Potiguar de Mossoró de futsal, né? E o futsal também, que eu acho que é uma cadeia, né? Um jogador de base começa no futsal, tem os primeiros passos para ir para o futebol de campo. A gente vê vários exemplos no futebol brasileiro que são todos esses que eu citei aí do Potiguar vieram do futsal, né? Jogadores do futsal, inclusive do Colégio Diocesano, Gadelha, Maurício, o Cauã, que não era do Diocesano, mas também vem do futsal. Tinha o próprio filho do Márcio Mossoró, que estava dentro desse projeto, não sei se ainda continua no Potiguar, mas também jogador oriundo do futsal. Então, são vários, como você está citando aí. Sim, com certeza, né? Então é isso, né? A gente sabe que o futsal hoje também é importante, tão quanto, né? E as equipes moçorenses já começaram, né, a apoiarem esses projetos. A gente já tem um Potiguar de futsal, a gente já tem um Baraúna de futsal. A gente sabe também que esses jovens, né, usam o futsal para ser digamos, uma parte para começar a ter as oportunidades no campo, né? Então, a gente sabe que o futsal hoje é importante, né? Que a gente sabe também que em nível nacional não é tão valorizado como deveria, já que a gente tem, por exemplo, o Brasil, se tem bola, é uma referência, né? Há pouco tempo fomos campeões do beach soccer mundial, a gente também é um dos maiores campeões do futsal em nível mundial, é pentacampeão no campo, né? Então, se tem bola, Pedro, o Brasil é referência, mas que através dessa referência que vá lapidando, que vá se reinventando, que venha trazer benefícios, né? Não só dentro de campo, dentro de quadra, na areia, onde é o futebol envolvido, mas que também trabalhe essa parte de socialização, né? Que vai ser importante, né? Como a gente falou em pautas interessantes, o que aconteceu no Brasil essa semana, se tratando de ex-atletas envolvidos em casos de estupro. Pedro, meu amigo, a gente agradece, né, por cada um que entrou nessa live, né? Foi um pouco improvisado. Pedro, através de uma conversa, Pedro, vamos fazer uma live, né? A gente se programou para esse final de semana. E interessante, Pedro, queria que você também deixasse o seu canal no YouTube. Eu vou também deixar aqui o meu, né, para as pessoas acompanharem o trabalho através do streaming da plataforma vizinha YouTube, que também, muito breve, a gente também vai chegar no YouTube, viu, Pedro? Estou já dizendo isso para você aqui na live, para a gente poder levar muita coisa interessante de pautas importantes, em especial para o futebol de um modo geral. Com certeza, com certeza. A gente agradece demais. O pessoal tá aí, o JJ Moraes, que faz um trabalho, como você já destacou, um grande trabalho no futsal. O Thiago Calixto também aí, fazendo um grande trabalho no pessoal do Baraunas. Rafael Belém também passando por aqui. Então, assim, pessoal, a gente vai ter esse encontro marcado. Contamos com vocês. Deixa sua opinião. Se não concorda, se concorda. Se sabe de alguma coisa, alguma novidade, coloca aí pra gente. E a gente vai estar. Show de bola! Show de bola! E a gente vai ter esse encontro no YouTube, Pedro Ítalo Repórter. Lá, praticamente, o pessoal vê o material aí do dia a dia que a gente acaba fazendo na empresa. Mas a gente vai estar movimentando também com essas lives, trazendo esse debate bacana, tanto no pré e pós-jogo de cada rodada, tanto eu como o JP Castro
movimentando. E o interessante, você tocou no futsal, você que é de Areia Branca, parabenizar a cidade de Areia Branca por tanto valorizar nessa modalidade que é tão bacana, o futsal. E a gente, qualquer dia, já tive o convite, acabei não indo, mas daqui a pouco vai surgir uma nova oportunidade para a gente estar trabalhando também na cidade de Areia Branca, levando as emoções do futsal. Então, JP, satisfação, esse foi o primeiro encontro, o primeiro bate-bola aí, JP Castro e Pedro Ítalo, terão muito mais pela frente. Com certeza. Eu vou mandar também, Pedro, a solicitação para ficar vinculado com o seu Instagram, para a gente compartilhar esse conteúdo, né? O primeiro de muitos, se Deus quiser. A gente agradece novamente a cada um que passou por essa live, né? Que deixou algum feedback, que comentou, entre alguns assuntos que a gente comentou também. E o mais breve possível também, chegando para o YouTube. E, Pedro, próximo sábado, estou à disposição, beleza? Mesmo sendo um sábado de aleluia, para a gente poder trazer esse conteúdo. Eu acho que você vai estar também narrando o jogo do Potiguar de Mossoró, próximo sábado, né, lá no Grupo PCM. Vou estar acompanhando também. Parabéns pelo trabalho, né? Que Deus abençoe cada vez mais, né, o seu talento, né? E o homem tá pronto aí, firme e forte. Amém. Que Deus nos abençoe cada vez mais, né? Que a gente possa aí ter uma caminhada brilhante pela frente. E, claro, sempre ao lado dos torcedores, que engrandece o esporte, engrandece o nosso trabalho também. Então, muito obrigado pelos elogios. E como você falou, né? Como você falou, não, como eu falei para você naquele dia que a gente se encontrou. Seria um grande prazer para mim compartilhar esse trabalho com você, essa ideia inicial. Daqui a pouco a gente vai colher bons frutos, com certeza, um pouco mais lá na frente. Tá bom, meu amigo? Você é grande, grandioso e de um coração ainda mais brilhante. Tá joia? Valeu, Pedro. Forte abraço. Valeu, meu irmão.